povo do meu condomínio! Mais um maravilhoso Siga-me Cast. E hoje vamos trazer um assunto super importante, super essencial. E claro, tenho um grande prazer de ter, assim, uma profissional de excelência e super capacitada para falar sobre o assunto. É advogada, com OAB desde 2002, sócia fundadora da Rocha Fontes Aguiar Advogados, pós-graduada em Direito Constitucional, pós-graduada em Direito Animal, pós-graduada em Direito Ambiental, mestre em Direito e Garantias Fundamentais, doutora em Direito Econômico e Empresarial, autora do livro Área do Direito Animal, Direito Médico Veterinário e Direito Empresarial, professora universitária, palestrante, está como presidente da Comissão da Proteção Animal da OAB, membro da ABMCJ do Rio Grande do Norte e conselheira da CMDM pelo ABMCJ do Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vinda, doutora Juliana Rocha. Muito obrigado por essa grande participação aqui conosco. Eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo, vai trazer muita coisa boa para o pessoal que está em casa. Eu que agradeço, Diego. Então, sempre que nos é aberto uma pauta para conversarmos acerca do direito dos animais, mas não só o direito deles aqui hoje, né? A gente com certeza sempre vai atender, ainda mais vindo de um programa, ainda mais vindo de um podcast que tem um viés informativo tão importante. Então, a informação eu acho essencial, bem como fomentar debates, né? Fomentar conversas, fomentar que as pessoas participem também, se identifiquem com a temática, porque não existe verdade absoluta. Existe uma sociedade tentando se adequar às mudanças sociais. E isso para sempre, desde ontem e será assim futuramente. Exatamente. Muito obrigado, tá? Por essa participação. Doutora Juliana, você é um amante, né? A mãe de pet, amante dos pets. E o que é que fez você se especializar? O que é que fez você entrar nesse mundo, né, como advogada, e usar a sua profissão na questão da pauta pet? Servir melhor. Porque, assim, não é uma escolha entrar na causa, não. Olha, uma causa, irei entrar naquela causa. Você está inserido. Seja por uma questão de missão, de propósito, de convicções pessoais. E a busca por novos conhecimentos é uma forma que a gente tem de agradecer as oportunidades que a vida nos dá e, sobretudo, servir melhor. Então, para que a gente possa servir ao outro, e nós estamos servindo ao outro, também animal, não humano, a gente tem que servir da melhor forma possível. Não digo que seja algo fechado, com todos os pontos já definidos, mas o esforço em oferecer o melhor, eu acho que todo ser humano deveria pensar um pouco nisso. Não é qualquer coisa, né? Exatamente. Não é qualquer coisa. Você é síndica, né? Por coincidência, Pois você é, também é loucura. síndica. Não sei como é que você consegue administrar tudo isso. Esqueceu de colocar isso. E pegando esse gancho como síndica, os desafios. Hoje, para o pet, ele faz parte da nossa família. E para quando a gente vive em comunhão, existem conflitos, existem questões né, dentro do ambiente condominial. Qual a principal questão, qual a principal dificuldade na convivência, né, do pet, dos pais de pet, da família que tem o pet, para as famílias que não têm? Então, Diego, qual a maior dificuldade? Eu acredito que essa dificuldade ela sempre vai partir de se compreender o que é viver em coletividade. A gente fala de pessoas que vêm de formação diferente, que têm posicionamentos diferentes e que, quando a gente fala dessa questão pet, temos pessoas que escolheram não ter pet. Isso. E aí a gente entra dentro desses conflitos, onde a maior dificuldade é que a gente consiga mostrar a todas as pessoas que mudanças estão acontecendo. Mudanças legislativas, mudanças normativas e mais, mudanças culturais. Isso. Então, quando eu decido conviver em coletividade, eu tenho que entender que existe um espaço, né, a sua unidade habitacional, onde você tem total liberdade, mas que a sua moradia, a sua existência naquele local não pode ser conflito, não pode ser problema para outras pessoas.
Então, quando a gente fala de animais em condomínio, seria natural que as pessoas, né, que nos conhecem digam, olha, ela vai lá defender o animal e eu estou de pé. Não. Não, a gente tem que trabalhar o direito animal de uma forma racional, de uma forma onde a gente consiga verificar que nós estamos diante de um ramo do direito que fala do bem-estar animal, mas a gente fala dessa inserção desse animal dentro dessa coletividade. E essa inserção ela tem que se dar de uma maneira onde a gente consiga verificar que não haja o conflito. E quando a gente fala de condomínio, hoje a gente vê essa verticalização, às vezes até uma questão de condomínios orientais, diversos conflitos relacionados ao animal. Então, não é só direito, existem deveres. Então, isso é muito difícil que as pessoas compreendam e passeiam por diversos pontos, inclusive a guarda responsável do animal. Isso é um ponto muito importante. Eu quero ter animal, mas assim, eu tenho uma guarda responsável, eu me preparei para isso. Então, se eu moro em coletividade, o que eu preciso saber? Né? Então, quais os direitos que eu preciso, né, resguardar do outro que escolheu não ter pet? Então, esse é, Diego, o maior conflito. O que gera mais conflito. Sim. E dentro disso, quais são os principais direitos e os principais deveres do pai de pet, né? Esses tutores dentro dos condomínios? Então, quando a gente fala de direitos, tá? É muito importante que a gente lembre, quando a gente fala de condomínio, a gente fala de direito de propriedade. Sim. E direito de propriedade ele está inserido na nossa Constituição Federal. Para o público de casa, em uma hierarquia, a Constituição está aqui em cima. Sim. Então, é uma lei que todas as demais devem ter esse cuidado, né? E o regimento interno também. Porque, às vezes, a pessoa chega e diz, mas está no meu regimento. Mas o regimento não é mais do que a lei. E, por isso, muitas vezes, o advogado ele é chamado para tentar reequilibrar aquilo e dizer, olha, pode estar no regimento, mas hoje não conversa com a lei. E tem a questão de muitos regimentos estarem defasados, né? Há condomínios que têm 20, 30 anos de idade e que o regimento ele foi feito lá no passado e que a realidade mudou completamente. Pois é, né? Esse é um ponto que, obviamente, a gente, né, precisa sim debater sobre isso, mas aquele direito de propriedade é um direito constitucional. Então, assim, o direito do tutor de pet de ter o animal que ele quiser dentro da sua unidade habitacional, isso é claro. Tá? Então, assim, dentro daquela unidade habitacional, eu não posso genericamente proibir a existência de um animal. Tá? Também tenho que ter cuidado com o bem-estar desse animal, como é que esse condomínio ele tem que se adequar. Hoje a gente vê, inclusive aqui em Natal, legislação exigindo espaço pets. Isso, que é essa questão da nova lei pet, né, que está sendo aplicada aqui na cidade de Natal. Pois é, a gente vê uma mais recente falando sobre a circulação em áreas comuns, mas tem uma anterior que fala da obrigatoriedade de todos os condomínios com mais de 40 unidades terem um espaço pet. E os que estavam em construção já terem isso dentro dos seus projetos. A questão que se coloca é que também tem os deveres. Né? Isso é importante, é entender. Deveres, eu tenho um pet, tá bom, ninguém pode me impedir. Mas, assim, eu tenho, e aí a gente já vai para 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil, que ele diz, olha, nas relações condominiais devem ser respeitadas a saúde, a segurança e o sossego dos demais condôminos, a regra dos 3 S's. Então, eu tenho que ter animal que não, com relação à saúde, por exemplo, que não sejam passíveis de levar doença, eu tenho que cuidar do meu animal, eu tenho que vacinar, eu tenho que ter a higiene desse animal bem, né, conservada. Se o animal ele late excessivamente, eu tenho que ver o que é que eu posso fazer, se não é uma ansiedade por separação, se precisa de um adestramento para esse animal. A questão de um animal potencialmente agressivo que não se dá com outras crianças, eu tenho que ter aí um controle com relação a alguns equipamentos, como, por exemplo, né, a gente andar com uma guia mais curta, a questão da focinheira, desde que seja aquelas focinheiras bem molinhas, viu, gente? Nada daquelas focinheiras que machucam o animal ou tragam desconforto. Tá? Já digo que sou totalmente contra o enforcador, para mim são maus tratos, e há projetos de lei a nível nacional discutindo os maus tratos, e estudos, inclusive um recente em Londres, mostrando que aqueles enforcadores causam lesões, né, no animal, e eu falo da coluna do animal realmente, mas a gente tem que saber como vai resguardar o outro. Então, o outro optou por não ter animal, então ele não tem que ter nenhuma consequência da sua escolha de ter animal. Andar com o animal, fazer a limpeza daquilo que o animal, né, os dejetos que sejam deixados. Então, é
uma situação onde a gente tem que estar trazendo o bem-estar animal, os direitos dos tutores e os direitos de quem não tem pets. Exatamente. E aí, quando você diz, mas os regimentos eles estão defasados, estão, e a gente sabe que há um custo com assessoria especializada, há um custo com cartório, tá? Que não é barato. Para a mudança dessa... Por unidade habitacional. Né? Então, assim, é um custo alto, mas, assim, em havendo preparo, os condomínios, eles conseguem se adequar. Então, se for fazer uma revisão, incluindo a questão dos animais, é muito importante que os condomínios eles tenham em mente que não é só mudar um texto de lei, não é somente fazer pequenas adequações. Já que vai ter esse custo, então tenham cuidado com o bem-estar animal. Né? A gente tem um trabalho que a gente considera diferenciado, porque a gente trabalha com comportamentalistas animais, onde visam a questão do bem-estar animal. A gente trabalha com a equipe que visa ouvir primeiro quais são os maiores problemas, porque cada condomínio ele é diferente. Tem sua particularidade. Tem. E dentro daquela particularidade, se construir regramentos que possam evitar, quiçá, né, eliminar aí conflitos entre condôminos, porque realmente é um tema que gera muita discussão, né? Então, é complicado quando é um condomínio vertical, às vezes o uso do elevador. Então, existem coisas, inclusive, que não podem ser proibidas, né? Sob pena de configurar constrangimento ilegal, obrigar o animal a andar no colo. Porque isso, olha só como é louco, Diego. Por que não pode andar com o animal do colo, no deslocamento? Porque isso atinge o direito de propriedade. Como assim o direito de propriedade? Então, eu estou dizendo que para um idoso que tem dor nas costas, alguém que não tenha força suficiente para carregar o seu cão, ele não vai conseguir ter um animal. Porque naquela condição ele fica tolhido do seu direito de ter animal. Como é que eu vou carregar um animal? Então, quer dizer, eu não consigo ter um animal. Né? Então, assim, além do constrangimento ilegal nessa situação, né? Então, assim, existem muitos aspectos que dependem muito da configuração do condomínio. Então, eu tenho certeza vocês de casa que quando forem trabalhar, né, as mudanças regimentais, que elas sejam feitas analisando o contexto daquele empreendimento, que os profissionais eles estejam em loco, verifiquem como funciona, façam aquele levantamento, né, da área, né, onde ficaria melhor uma coisa ou outra, traga sugestões, né, de como ficaria melhor uma área pet, o que seria necessário. Importantíssimo, né, quando eu falo do trabalho diferenciado. 3 palestras, né, a gente trabalha nesse sentido, e com certeza as assessorias jurídicas também vão ter essa visão dessa necessidade, porque é uma desconstrução cultural, como a gente havia dito. Então, conscientização, né? É um trabalho de conscientização. Então, você muda o regimento, então as pessoas que estão lá precisam, querendo ou não, mudar, pelo menos, a concepção do que nós estamos tratando. Entendi. Nós não estamos mais falando de um animal que é utilizado para algo. Não, a gente está falando de um animal que hoje compõe os núcleos familiares e que são Faz parte da tratados família. como tal. Isso. Diego, eles entram no orçamento familiar. Isso é verdade. Quem tem um pet aí que leva todo final de semana para o pet shop já sabe quanto gasta com aquele banho, aquela ração. Então, são custos que você se prepara para oferecer. As vacinas, o médico veterinário, check-ups, né? Então, assim, a gente tem aí um membro da família, né? E, assim, a gente tem hoje... Aceitem, viu? Aceitem. A família multiespécie. A família multiespécie. E dentro do condomínio, a gente participa muito da assembleia, né? Com Somos de Casa. A gente sempre vê reclamado o vizinho reclamando que o cachorro foi lá, fez xixi na roda do carro, que fez cocô e o tutor acabou não limpando, que se aproximou de uma criança. E isso ele demanda de conscientização. Sim, sim. Várias problemáticas distintas aí trazidas, né? A gente, inclusive, em alguns casos que nós atuamos, a gente vê que, às vezes, o receio da aproximação de um animal é muito mais por traumas anteriores dos condôminos do que mesmo o risco que aquele animal venha a oferecer. Então, como a gente diz, é um trabalho muito minucioso para verificar onde é que estão esses problemas. Essa conscientização, dessas obrigações que os tutores têm que ter. Então, assim, as pessoas têm que compreender que o seu comodismo... ele não pode se colocar acima da questão da comunidade. Porque eu prefiro passear com o meu animal aqui dentro, beleza, as áreas comuns elas são para isso, hoje em dia a gente tem lei nesse sentido, mas que se ele sujou, o tutor tem de limpar. Né? É uma obrigação. Sim, é uma obrigação. Você está vendo em coletividade, tenho certeza que você não gostaria que seu apartamento ou sua casa estivesse lá todo urinado ou sujo. Então, assim, as pessoas que estão saindo ali... Imagine, tem pessoas que são altamente zelosas com o carro, né?
Todo final de semana está lá no Lava Jato. Aí vai e lava seu carro. Quando vai sair, está lá, né? A urina na roda, enfim. Existe um cuidado. Você Existe tem a um revolta controle. quando chega tá Você urinado. tem o controle, gente. Isso é uma questão básica de educação. Então, assim, parece até que a gente está voltando a discutir questões que as pessoas já deveriam vir com elas muito dentro dessa questão intrínseca. É uma questão de educação básica. Né? Eu não precisaria nem levar para uma questão de direito animal, uma questão de direito condominial. É uma questão óbvia. Eu estou trazendo um desconforto para alguém, fato. E o tutor é responsável por tudo aquilo que seu animal faz. Exatamente. Eventual prejuízo, inclusive até de ordem penal, algumas situações, um ataque de um animal, um dano estético. Se o seu animal atacar outra pessoa, você pode responder aí por crime. Porque a responsabilidade é do tutor. Sim, você pode responder pelo crime, né? E, a depender da gravidade, são penas, numa situação gravíssima de lesão corporal, de 5 a 8 anos de reclusão. Então, a gente não está falando de coisas pequenas. Né? Então, você precisa ter uma responsabilidade. Ter um animal, estar preparado para ter um animal. Requer renúncias. Quando a gente fala daquela família multiespécie, isso não é uma ideologia ou um mimimi de quem tem pet, né? Porque a gente tem visto aí realmente algumas situações que dizem, ai, meu Deus, as pessoas falam, né? Me permitam. Para que tanta frescura? Então, primeiro, cada um faz o que quer da sua vida, né? Exatamente. Segundo, que a gente tem que aceitar que hoje a gente tem um parâmetro diferente do que é esse animal dentro dos lares brasileiros. Quando eu falo que tem uma família multiespécie, eu falo de uma conceituação que não é dos tutores de pets. É uma conceituação jurídica, inclusive constando em diversas decisões jurisprudenciais em todo o país. A gente vê animais tendo regulamentado direito de visita, pensão alimentícia, constando nas ações de divórcio com relação à guarda. Então, você veja, a gente está ampliando. Tá ampliando Aí, os direitos, né? Porque há alguns anos atrás nunca ninguém nem pensou que isso poderia acontecer. é, Mas a inclusão do animal na família tá de tal maneira que os direitos, né? Graças a Deus, eles eu estão falava, evoluindo muito, né? família multiespécie. As pessoas, como é? Família multiespécie, parece uma coisa do outro mundo. Inclusive, meu primeiro livro foi Família Multiespécie, em 2016. E as pessoas, hoje em dia, eu vibro, Diego, porque as pessoas falam família multiespécie de uma maneira natural. De uma maneira natural. Então, assim, essa aceitação para mim é muito importante. E eu quero dizer para as pessoas que é uma realidade. Então, os condomínios eles têm que se adequar a isso. Só para você ter ideia, Diego, a gente está no momento de modificação do Código Civil. A gente já tem um anteprojeto, né? Que eu falo a gente, o Brasil, tá? E uma das pessoas que participaram dessa redação desse anteprojeto foi o doutor Vicente de Paula Taide Júnior, que é juiz federal no Paraná. Ele é animalista, né? E as contribuições trazidas são fantásticas. Inclusive, fala-se do vínculo animal-humano na parte que trata do direito de família. Então, já vou ter... Olha só para onde é que a gente está caminhando. Então, a gente não está falando de criação, de ficção de quem gosta de animal. A gente está falando de uma realidade social que precisa ser devidamente regulamentada, aceita pelos condomínios e adequada dentro dos seus regimentos. Quando eu falo de família multiespécie, eu preciso ter elementos muito claros. A afetividade, né? Você sente essa troca de carinho com o animal, de amor, você com ele, até porque o animal é um ser senciente. E o que é ser um ser senciente? É sentir emoção. E por que eu sei disso? Porque em 2012, diversos neurocientistas de ponta conseguiram comprovar cientificamente que todos os animais vertebrados e alguns invertebrados, eles possuem neurocórtex, ligações específicas, né, relacionadas à temática, seja para não levar para outro caminho essa discussão, Sim, sim. onde eu consigo dizer que eles sentem emoção, medo, alegria. Isso nem precisava desse bando de gente se reunir, não. Porque quando você chega Apesar em de todo esse casa... estudo, né? Precisava não, porque quando você chega em casa, você vê quando ele está alegre, quando ele está triste, você sabe desconfiado, você sabe, esse Isso. cara fez alguma coisa. Rapaz, foi que tu... Fez então, alguma besteira. né? Então, a gente, como tutor de pet, a gente já sabia, mas validado. Né? E, inclusive, no ano passado, em 19 de abril, em Nova York, a gente foi além. Né? O animal ele tem consciência da sua existência. Então, são estudos que a gente escolhe o que fazer com essa informação. Então, uma das questões é a afetividade. Então, essa troca de afeto ela é real. Ela é real.
Tá? Além disso, a intimidade, como é que é outro elemento da família multiespécie. Esse animal, qual a intimidade que ele tem dentro? Ele frequenta todos os cômodos da sua casa? Porque lá em casa, meu filho, tem isso não. Estava até comentando aqui, antes de entrarmos no ar, né, sobre Chanel, que Chanel essa semana, esses feriados todos, né, que nós tivemos, ela ficou mais carente. Então, ela pede para subir na cama e ela vai subir na cama. Ela quer subir, ela vai subir, né? Então, assim, essa efemeridade dessa vida dos animais, né, essa rapidez com que isso passa, me torna mais responsável por fornecer aquilo que eu entendo que os agrada, tá? Mas depois a gente vai falar bem-estar animal, e bem-estar animal não é botar roupa em pé, tá? A gente fala já sobre isso. Mas, e o terceiro elemento e eu acho que é um dos pontos mais importantes para os condomínios, e aí retomando aqui essa linha condominial, que é a consideração moral. São as escolhas, e olha que forte isso, Diego, são as escolhas que eu faço na vida pelo meu animal de estimação. Como o animal de estimação influencia diretamente nas escolhas que eu faço. Tipo, eu vou adquirir um apartamento, tem uma área pet, eu quero saber como é essa área pet. Pode ser fundamental para eu escolher ou não. Isso. Hoje está sendo fundamental. Isso, né? Deixou de ser um plus, mas algo que as pessoas procuram. O IBGE está aí mostrando que nós temos mais animais nos lares brasileiros do que criança. Isso são dados, gente, são estatísticas, a gente não está. Então, essa consideração moral é o que faz a gente não viajar porque não tem com quem deixar o pet. Isso é verdade. De não ir para determinado lugar porque não aceita meu animal de estimação. De sair de um condomínio, olha, porque começou ali uma confusão que não soube ser administrado pelo responsável ali daquele condomínio. Né? Então, você diz, estou me sentindo péssima, meu animal está sendo mal visto. Quando você fala mal de um animal, que o animal está fazendo uma coisa que não deve, o tutor ele se sente, porque faz parte da família. É como se fosse um filho, né? Se sente mal. Tá... Então, o que é que eu quero para o meu filho? Eu quero o bem-estar. E aí é onde a gente entra nesse bem-estar. Né? O bem-estar animal ele é mais profundo. Ele faz parte das 5 liberdades, que é um conceito mundial. Então, quando eu falo das 5 liberdades, eu falo de situações que eu digo que o animal está tendo seu bem-estar respeitado quando ele se encontra livre de algumas situações, sede, fome, enfim, mas um deles é muito importante para o condomínio. Quando ele não fica restrito de exercer características da própria espécie. Então, eu tenho que fornecer a esse animal espaços, por isso a questão do espaço pet, onde ele possa exercer isso, né? Então, e outra coisa que a gente nota, além dessa desconsideração desse bem-estar pelos regimentos, o que a gente observa é que esses regimentos, eles precisam compreender que a maioria deles é feito para cachorro. E gato tem hábito distinto de cachorro. São hábitos distintos. E por que a gente não trabalha? É o que eu estou lhe dizendo, essas questões que são muito específicas desse bem-estar animal, do direito animal, dessa questão de correlação com o direito condominial, onde é que estão os maiores problemas? Os hábitos noturnos dos felinos, né? Então, assim, a gente tem muita coisa a discutir nesse sentido. Gato e cachorro, que são os animais que mais nós temos dentro dos lares brasileiros, eles têm necessidades distintas para o seu bem-estar. Por isso que é muito importante a presença de comportamentalistas, de médicos veterinários, para que esse regimento, acompanhamento, né? Para que esse regimento ele possa estar vigindo aí por décadas, não é? Então não é fazer hoje uma modificação sem observar esses pontos, você tem que fazer de novo depois, ou então enfrentar uma demanda judicial onde o juiz diz, está errado esse condomínio, ele não vai se sobrepor sobre a lei. Então, assim, para que o condomínio ele não venha a ter problemas nesse sentido, é um trabalho, uma modificação de um regimento envolvendo direito animal, que vai desde a análise da área, verificação sobre o bem-estar desse animal, conscientização e quebras de situações que estão muito arraigadas na cultura, né, dos condôminos, a questão formal e a adequação do regimento à própria estrutura do condomínio. Entendi. Pegando esse gancho, existe muito o gestor. Vamos falar sobre síndicos que não tem o mesmo tato, o sentimento que um pai de pet tem, e acaba que eles seguem o regimento à risca, e tem esse novo morador que vai buscar sobre os seus direitos, como pai de pet, e acaba gerando conflito, porque o síndico ele acha que nessa situação o regimento ele é absoluto, né, porque é o regimento do prédio, e o morador não, ele quer melhorias para a convivência do seu pet. Sim. Onde é que esse morador ele pode buscar ajuda? Como é que qual o canal de informação? Onde é que ele pode reclamar por ajuda?
Porque o que falta muito é informação. Assim, as pessoas não têm tanto esse nível de informação para entender Isso. todos os seus direitos. Onde é que eu posso buscar ajuda Como nessas situações? eu tenho que responder isso de forma muito ética, né? Temos um regimento de ética, né? Então, temos um código de ética. Enfim, gente, com o mesmo aparelho que você tira foto do seu pet, tá na palma da mão. Né? A informação ela está aí difundida de uma maneira muito prática, muito fácil de você entender como as coisas estão transcorrendo. Então, assim, sugiro procurar um advogado da confiança, não é isso, para poder judicializar e buscar um provimento jurisdicional que se adeque a essa nova realidade. Gostaria de fazer uma parte aqui nas suas falas iniciais, Diego. Você fala, o síndico ele não tem pet, o síndico acha que o regimento... Primeiro, o síndico tem que saber que o regimento não é mais do que a lei. Ponto. Que a lei é absoluta. Então, Não. ela sobressai sobre... Ela... Não é que a lei seja absoluta, mas o regimento é um encontro de vontades Sim. que muda. Porque 20 anos atrás o animal era guarda. Hoje ele é parte da minha família. Sim. Então, assim, o síndico, primeiro, ele tem que entender. Esse Buscar essa regimento informação, é um norte. estudar um pouco sobre isso, para tomar norte com o regimento, Isso, é um norte. mas buscar ser maleável. Não, mas é porque ele também tem um limite de maleabilidade em razão do Isso, regimento. isso, Então, isso. por isso que ele precisa sempre das assembleias para validarem novas decisões que estejam conflitando com o regimento. Só que não dá para gerir com base em assembleia, gente. Não dá, isso é jogar o problema para frente. É realmente trabalhar um regimento onde fique fácil de fazer essa aplicação. Se quiser fazer essa aplicação, tipo norma, fato, então que você tenha normas que se adequem àquela questão. Tá? Então, para que toda a coletividade possa estar contribuindo. O primeiro ponto é o síndico não pode entender que o regimento ele se sobrepõe a leis. Então, isso já chama atenção. Depois, o síndico representa uma coletividade. Então, não é a sua vontade, é a vontade da maioria. Se há dúvidas, as assembleias estão aí para isso. Então, não há que se ter dúvida do que está sendo colocado ou impor o que você acha. O síndico não está lá para fazer valer a sua vontade, mas para fazer a vontade daqueles que compõem aquele condomínio. Então, ele precisa ouvir essa coletividade. Ele precisa ouvir o que é que essa coletividade quer. Então, existem condomínios que são mais radicais, mas tem de haver um meio termo. Porque o desconforto ele não deve existir no condomínio. O que deve existir é diálogo, acordo todo mundo cede, não é? Exatamente. Definições de espaço, trazer os textos normativos mais atuais. E outra, um regimento ele tem que ser feito com base nas tendências legislativas, para que a gente não tenha que fazer novas mudanças, novos gastos, né? Com assessorias jurídicas, com cartórios. Então, tem que ser feito numa visão de como isso está caminhando. O ideal é que busque uma assessoria, né? Alguém que possa orientar. Fundamental. Para que você possa elaborar bem um regimento para que não fique sendo feitos retrabalhos. E gastos, né? né? Eu, como síndica, gente, cada centavo economizado, eu já fico pensando, ó, isso aqui já vai ajudar no 13º, né? Então, quando eu tenho uma diminuição, Diego, de algum contrato, que eu acho que não estava muito legal, eu disse, poxa, se eu multiplicar isso por 12, eu já vou ter aqui tal despesa, já vou me preparar para isso, sem precisar de uma taxa extra. Então, assim, é um gasto inicial, né, que vem a ser recompensado depois. Perfeito. E também se aplica tudo isso ao inverso, que também existe o pai de pet meio que sem noção, que não segue as regras e acaba gerando conflito com os outros moradores. E para esse morador que está tendo problema com esse pai de pet meio que sem noção, que não está querendo seguir regra nenhuma, o que é que ele pode fazer? Ele vai ao síndico, o síndico que precisa tomar as devidas medidas cabíveis, qual a direção ele precisa tomar? Algumas coisas, às vezes, nem precisam chegar ao síndico, né? Eu vou dar um exemplo. Como você colocou, né? Eu sou síndica. E não sei se pelo fato de eu ser síndica, mas meu vizinho, porta a porta, que também tem cachorrinho, né? Também tem animal Bob, coisa mais fofa, um idoso de 14 anos, né? E aí, o que acontece? De repente, quando eu estou saindo, cadê o tapete de uma das portas do apartamento? Oxe, meu tapete não está aqui. Aí ele manda uma mensagem. Ju, levei seu tapete. Eu disse, sim, porque Bob fez xixi e eu vou higienizar. Ora,
Você vê Tá aí a que é conscientização. educado, Isso, que é né? educação. Você vê que é educado. Mas, assim, isso às vezes não acontece. Às vezes é necessário levar o síndico para que o síndico faça a intermediação, evitando conflito entre os vizinhos, porque algumas pessoas não gostam de ser chamado a atenção, evidentemente, para que ele tente fazer algo do tipo. Em havendo, e aí, vamos dizer assim, que isso venha a ter uma escalada, que em algumas situações que não são bem administradas, mal geridas, que não são trabalhadas com a devida parcimônia, que é se colocar de um lado, o síndico ele tem que estar dentro de uma situação de realmente neutralidade, ele não pode pender para um lado nem para o outro, que ele não consiga realizar esse diálogo, essa mediação entre esses moradores, de adequação comportamental, inclusive, aí, muito provavelmente, será necessário convocar a assembleia. Alguns condomínios, inclusive, eles começam a aplicação de multa, às vezes acabam enquadrando o condômino dentro de um aspecto de um condômino antissocial, e a gente já sabe no que isso vai acabar, que não é nada legal essa situação. Então, evitar essa escalada. É identificar o problema e tentar trabalhar o problema com muita sabedoria. Mediação e arbitragens, né, existem aí dentro do sistema jurídico para isso. E que existe uma dificuldade gigantesca, porque dentro Sim. de um local, né, que, na comunidade, vamos falar aqui sobre 100 famílias. Cada Sim. família com uma cultura diferente, um pensamento Sim, diferente, a sim. dificuldade do gestor para lidar com tudo isso, e o PET é um ponto muito Sensível. crucial, muito sensível, porque você lidar com o PET, ele está lidando com a criança. Muita gente, eu particularmente sou pai de pet e trato os meus pets, alguém que quer maltratar, eu fico completamente ofendido que eu estivesse mexendo com meu filho. Sim. Isso se aplica, né, dentro dos condomínios. E isso gera conflitos e até agressão. Sim. Já existe casos e casos Sim. em que isso acontece, Sim, né? sim. É engraçado porque as pessoas precisam compreender essa mudança, né? E os síndicos e administradores, eles têm que entender que eles estão lá para evitar conflitos. Eu acho que isso é o principal. E se não conseguiu evitar, resolver aqueles conflitos para que a convivência ela permaneça de maneira harmoniosa. Gerenciar crises, não é? Não é fácil. Não é É fácil. tanto que existem cursos para gerenciamento de crise, né? Então, gerenciamento de crise, ele tem técnicas, ele tem posturas, ele tem linguagens, ele tem meios, dentro do ordenamento jurídico, ele tem métodos para que isso aconteça, para que a gente venha a ter uma relação harmoniosa, né? Mas essa importância que hoje os animais ganham dentro das famílias, ela não deve ser desconsiderada. Ontem eu estava assistindo Luciano Huck. Aí, Luciano Huck fez uma pergunta. Na verdade, eu estava peticionando, né, na mesa da cozinha e estava lá olhando. Aí ele fez uma pergunta. Essa pergunta é muito difícil. Se tem uma pessoa desconhecida se afogando, ou o seu cachorro, quem você salva? Na minha cabeça, eu digo, fácil. Fácil. Eu vou agarrar meu pet aqui, mas... Onde é que está a dificuldade, né, de responder? Só que, assim, o que é que eu noto? Que hoje, ainda por questões culturais, eu observei que todo mundo que ia responder era com muito medo daquela resposta. Então, muito mais... eu acho só a Arlete que respondeu, meu cachorro, meu cachorro. O povo ficava sopesando, tal. Gente, isso é emoção. Numa situação de crise, você vai pela emoção. E é o que aquele animal significa para as pessoas, né? Mas eu notava que as pessoas tinham muito mais medo do julgamento. Do julgamento. Se eu falar que é o cachorro, o que é que vão pensar de mim como artistas, né? Então tem todo aquele Tem do parâmetro. peso, né, da o fala e da polêmica, porque a internet ela dá o poder Não, e assim, a quero já ignorante, falar então para qualquer... vocês, eu não estou dizendo que o animal é mais importante do que a vida humana. Deixar tá? claro. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando da importância que esse animal tem dentro das famílias, tá certo? Eu não sou péssima, até porque a gente tem que trabalhar hoje dentro de uma visão biocêntrica e não antropocêntrica, né? Então, assim, biocêntrica. A gente precisa estar trabalhando, exemplo da saúde única, pessoas, meio ambiente e animais, para que a gente possa ter uma sociedade equilibrada. E, gente, isso não é ideologia, isso é necessidade. Isso é necessidade de saber lidar com os fatos. Isso é fato. Os animais, hoje, eles são tidos como membros da família. Sim, sim. O vínculo afetivo, ele é incontestável. E como é que eu vou trabalhar isso dentro de um condomínio? Como é que eu vou dizer para a pessoa que tem medo de animal a consideração que eu tenho por aquele animal? Então, por isso, repito que as assessorias, elas têm A conscientização. tem que estar ligada nessa informação. Porque, assim,
há pessoas que não querem ser mudadas É verdade. em todos os aspectos. Mas, assim, existe uma coisa chamada respeito, que é, eu não aceito mais respeito. Tá? Parece meio clichê, mas condomínio é constantemente dizer, não aceito mais respeito. Né? Não concordo com essa postura de se tratar um animal como parte da família, mas respeito. Né? E esse respeito passa por observar normas. As normas, elas existem para evitar conflitos. Então, o que, é que seria da gente se a gente não tivesse normas nesse sentido? Mas aí, o que é que acontece? Quem não gosta de pet, pega o regimento e diz, olha, mas está no regimento. Porque seria ali para aquela coletividade a regra. Daqui que se discuta judicialmente o desgaste, inclusive o desgaste, quando você aciona a justiça, muitas vezes, né, como muito bem você colocou, Diego, o síndico ele sente-se ofendido. Mas me desculpe, senhor síndico, isso é fruto da falta do dever de casa anterior ao processo. Falemos a verdade. Isso é verdade. Isso é um fato. Se nós judicializamos, é porque houve todo um erro nos tratos anteriores, administradores e síndicos. Para eu chegar a um processo, para eu estar processando alguém, estar atuando num processo desse, os conflitos eles vão saindo de uma questão de fato, houve um fato, para entrar numa questão pessoal. Vizinhos não se falando, vergonha de andar, os condôminos se sentindo perseguidos. Isso acontece bastante. Pois é. Multas que muitas vezes são anuladas dentro do Poder Judiciário, porque aplicadas indevidamente. Isso pega mal, síndico. Administradora, você está tendo multas porque foram aplicadas de maneira indevida, porque se houve a nulidade, né? A declaração, indevida, porque foi indevida, né? Então, assim, se nós judicializamos, é porque a mediação falhou. Então, tudo isso que está sendo discutido quando chega no Poder Judiciário, há de se observar que talvez as orientações não tenham sido da maneira correta. A palavra, na verdade, doutora Juliana, é informação. Eu visito muito condomínio e converso bastante com gestores, com síndicos, e eu sinto muito essa necessidade de informação. Por exemplo, essa questão da Lei PET. A Lei PET ela se aplica aqui em Natal, mas Natal ela se divide aqui em Nova Parnamirim entre duas cidades, Natal e Parnamirim. Parnamirim já não se aplica essa mesma lei ou não? Tem outra lei lá que mas também tem o mesmo teor. Tem o mesmo teor. Já está em vigor? Tá. Sobre processos legislativos, gostaria de fazer algumas observações. Infelizmente, né, o processo legislativo, às vezes, ele deixa de observar as questões como elas deveriam ser observadas. Sim. E essa visão que nós estamos trazendo de analisar o caso concreto, de fazer uma análise daquela adequação, porque cada municipalidade ela é única. Então, cada município ele vai ter suas normas pautadas na realidade daquele do município. Sim. Se você pegar as duas leis, elas são iguais. E se você pegar uma de 2017, em alguns outros estados, é igual. Então, mudo ali o nome do município e jogo. Né? Esse trabalho legislativo foi o quê? Né? Então, assim, às vezes a gente não observa. Quero falar com muito cuidado aqui sobre... muita calma nessa hora. Falar com cuidado. Muita calma. Não, mas isso é fato. Isso é fato. Isso aí eu mostro, enfim. Essas normas elas precisam estar adequadas a todas essas realidades. Então, assim, quando eu falo, você fala lei PET, você fala na questão de circular nas áreas comuns. Isso. Tem todas as ressalvas também, né? De algumas áreas que pode haver limitação. Isso tem que ser explicado para a população, porque já envolve questões sanitárias. Então, já é outra norma que vem incidir também. Então, uma interpretação de aplicação de norma relacionada ao animal, ela precisa ter uma hermenêutica sistemática. Uma interpretação sistemática. Eu vou aplicar essa norma. Sim, mas eu tenho outras leis que podem impactar aqui, como a questão sanitária. Como é que eu tenho que trabalhar isso com as nossas leis sanitárias, que já deveriam ter sido modificadas, porque data de 1998, assinada pela, então, prefeita Vilma de Faria, que traz limitações que hoje já não se sustentam. É uma realidade completamente diferente. Pois é. Então, assim, eu acho que o foco da gente, da causa animal, ela tem que ser pautada nessa visão dessa interseção em diversos aspectos da vida das pessoas e dos animais.
Então, hoje, quando eu falo de trabalhar leis que tratam de bem-estar animal, estou eu falando também de tratar bem a sociedade, porque Isso, os anseios sociais passeiam por esse bem-estar. Não é isso. porque você não tem um animal que não quer ter um animal que essas pessoas estão desejando mal para esse animal. Não Exatamente. trata-se Não, não, disso. não, Mas completamente. são escolhas que, dentro de uma relação condominial, precisam ser analisadas e como todas essas pessoas estarão convivendo, presta atenção, felizes. Exatamente a palavra é essa. Tendo ou não pet, estou feliz no meu condomínio. Então, como é que a gente. Inclusive, o direito à felicidade é tratado como parâmetro de diversas relações jurisprudenciais, relações jurídicas. O reconhecimento, por exemplo, da união homoafetiva foi pautada no direito à felicidade. Como direito fundamental, inclusive, o direito à felicidade. Então, Temos direito de ser felizes. por que a gente fala de maneira tão rasa sobre tantos aspectos? Por quê? Por que a gente quer só resolver aquele problema e não pensa nesses detalhes, né? Vê Do como para um problema, frente. na verdade, vê como um problema, algo que talvez não seja um problema, E é seja. uma visão estadista. Não é para agora, não é para uma foto. Ai, fiz essa lei, sim, mas espera aí, calma. Como ela vai acontecer? Como eu trago felicidade para a população com essa norma? Isso, Eu trago mais dúvidas do que solução? O que isso. é que eu estou fazendo? Eu vou falar com propriedade em conversar, né, com gestores, essa lei PET, essa que está sendo aplicada aqui, né, e já está 7 sendo. mil, a 7599. Isso. O que mais se aplica, o que mais as pessoas sabem é sobre o espaço PET. Que aí já é outra lei. Isso, não, que tem que ter um espaço PET. Mas essa lei, ela não tem, não engloba só isso. É, Eu, eu até questiono essa lei do espaço PET hoje, depois da 7599. Porque a lei do espaço PET, ela diz que condomínios com mais de 40 unidades habitacionais sim, já edificados teriam 1 ano para terem um espaço PET. sim, E os que sim. viessem a partir dali deveriam ter, ali nos seus projetos, o espaço PET como uma área destinada para aquele animal, porque faz parte da família. Gente, isso tem tanta mensagem por trás disso, veja, né? Então, essas pessoas têm mais, eles precisam disso como um playground, como algo relacionado, por exemplo, para crianças, enfim. E aí, depois vem uma lei que diz que a área comum não pode ter limitação. Então, para que o espaço PET? Né? Estou jogando aí. Né? Vamos É, ampliar. Para que o espaço PET, então? Né? Já questionaram? se a área comum é de livre Está acesso, liberada, tá liberada. né? Mas, óbvio, acredito que tenha que haver uma qualidade nessa área comum também para o bem-estar animal, enfim. Mas esse para o animal, o passeio, Isso, né? Numa isso. área maior do que restrita. O que está trazendo mais bem-estar para o animal? O espaço PET ou a possibilidade de circular livremente naquele espaço? Cada configuração ela é diferente, óbvio. Mas por que eu tenho ainda uma lei que trata de uma regulamentação de um espaço? Eu tenho uma lei depois que diz que não há limitação de espaço. Então, Só por questões sanitárias, óbvio. sim, sim. Entendeu? Então existe a nova lei que o Sim, espaço, essa de circular livremente nas áreas comuns. claro, tendo suas E questões, antes, né? assim, a visão de ter a questão do espaço PET era justamente de destinar um espaço, tipo, tá ali, isso aqui é para vocês. Mas se agora a área comum todinha, eu ainda preciso? Isso é uma grande dúvida. Pois é, né? Insight aí. Insight, inclusive, para os condomínios, que às vezes estão com limitações de recursos para fazer essas áreas PETs, né? Eu, particularmente, assim, agora eu vou dar a minha opinião, a gente sabe que isso são questões de brechas legislativas, tá? Porque eu sou jurista, não esqueçamos disso. Isso. Mas, assim, eu acho fundamental que existam algumas adequações, eu havia já mencionado aqui hoje, sobre a questão do espaço, do bem-estar animal, Sim, sim. né? E esse bem-estar significa esse animal ter liberdade, dentre eles, de exercer livremente características próprias da espécie. Às vezes, um espaço PET ele contempla determinadas, né, brincadeiras, determinadas comodidades que para aquele animal o deixa muito feliz. Então, assim, eu tenho que analisar esse contexto. Repito, não existe fórmula pronta para todos os condomínios. Ah, essa solução para esse condomínio posso aplicar em todos. Não, assim como as leis. Eu não posso copiar da internet. Eu tenho que olhar aquele espaço, eu tenho que fazer bem o dever de casa. Né? Uma assessoria vai fazer jus àquilo que está sendo pago para fazer.
né? Então, você vai observar, você vai em loco, você tem que observar tudo isso para quê? Para que você consiga construir uma resposta aos dramas vivenciados naquela coletividade. Então, isso é muito importante, né? Então, não é fácil. Não é mesmo. Não, Não é não é. É mesmo. muito complexo. É muito complexo. Existem direitos que aparentemente são conflitantes. Aparentemente, mas é porque toda relação ela tende a ser, né, às vezes Isso. ter divergência. Não significa que uma pessoa tenha que ceder a tal ponto que se sinta ofendido, maculado, revoltado. Às vezes são adequações, tá? Eu já vi, e aí vindo, né, para o lado, aqui pendendo aqui para o lado do pet, eu já vi pessoas chateadas. Ah, porque, nossa, só porque meu cachorro faz xixi na roda do carro, eu disse só. Gente, como é que eu explico isso? E a gente que é animalista, posso falar para vocês, eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque às vezes a gente vai falar o óbvio, às vezes é mal interpretado. Ah, então você não defende os animais. Defender o direito do seu animal mijar no carro alheio. Exatamente. Você veja, assim, como é delicado a gente trabalhar isso. Não é? Para você ter um Que tem um animal. fator humano, né, e pessoal, de cultura, de entendimento, e cada um vai interpretar de um É jeito. educação, gente. Imagine Isso. se fosse uma pessoa, uma criança, que é tão inocente quanto um animal, que todo dia fosse urinar na roda do carro do condomínio. Entendeu? E a falta de conscientização. Acontece muito do animal fazer o xixizinho no elevador. E É, simplesmente o tutor vai embora e deixa lá o xixi. e assim, não é porque está dentro do seu condomínio. Não, já aconteceu muito, mas assim, ter essa conscientização, sem exposição, tá, gente? Não se joga isso dentro do grupo do condomínio. Cuidado que a imagem também é um bem juridicamente protegido. A Acontece assessoria de muito. vocês tem que se ligar nessa situação, porque depois que vier um processo, aí já é outra história, né, dessa exposição. A imagem das pessoas, ela deve ser resguardada. Tá? Então, assim, existem métodos para isso, as câmeras estão aí para também trazer essas Nesse, informações gente, verificamos por meio da filmagem tal situação, e aí você tem uma comunicação direta. Mas você expor no grupo do condomínio, gente, por favor, o que é isso? As pessoas estão perdendo a mão. acontece muito. Eu acho que é um dos casos que mais acontece, a questão do xixi no elevador e a explanação, né? Acontece essa questão dos vídeos, bota no grupo. Há uma discussão gigantesca, porque vem, eu encontrei ontem, isso aconteceu, blá, blá, blá. Existe toda uma questão que é a rotina. Hoje, Sim, infelizmente, é rotina. sim. E nesses casos, o ideal é, de fato, ter uma comunicação direta. Gente, a assessoria vai orientar nesse sentido. Tem que ter, às vezes, até a própria. Gente, canal de comunicação não se faz começando com conflito. Porque a outra parte já se arma, já se sente ofendida, se sente escanteada pela coletividade. Então, o sentimento que você causa no início de uma tentativa de resolução de problema é fundamental. A pessoa vai ficar armada, né? Entre aspas, vai ficar armada naquela situação. Depois de ser exposta, ficar envergonhada de passear na sua área. Cadê o direito de felicidade dessa pessoa? Então, se você é um síndico, um administrador, busca a felicidade de todas as pessoas que compõem essa coletividade. E não é o fato de que eu tenha a liberdade de fazer o que eu quiser dentro da minha unidade habitacional que me resguarda todos os direitos. Eu já tive situação de pessoas me consultarem, olha, é um absurdo, eu estou sendo maltratada. Aquela exposição no grupo, né? Por conta disso, daquilo, realmente achei uma exposição muito grande, a maneira que as questões elas foram conduzidas, porém a pessoa, né, tinha 13 felinos dentro do imóvel. Nos parece que não havia um asseio muito grande naquele ambiente, né? As questões sanitárias e higiênicas não estavam sendo observadas. E houve áudios do tipo da pessoa de não conseguir frequentar o seu próprio apartamento em determinados cômodos, porque o cheiro era muito forte e muitas vezes não conseguia nem se alimentar, porque ficava enjoando, A né? ânsia, né? A Por causa ânsia de do vômito. forte. Então, assim, a pessoa está no seu apartamento, eu estou nela, mas você entende que ali você está, com o que você está fazendo lá dentro, você está comprometendo o dia a dia de outra pessoa. Você está comprometendo a qualidade de vida da pessoa dentro do seu próprio apartamento. E o gestor fica numa sinuca de bico numa Aí, situação nessa dessa. Como é que ele situação, o faz? que me O que chamou é a que ele precisa atenção, fazer? o que me... Gente,
As notificações estão aí para isso, né? A verificação, tá? Esse síndico, a gente não pode ter pressão, a gente anda para ele mesmo. A gente anda para ele mesmo, né? Tem que andar, tem que verificar, tem que tentar resolver essa situação, as advertências gradualmente, as multas, e tentar resolver. Tem que tentar resolver. Agora, o que não pode é que já começou ruim, antes de um primeiro diálogo, a exposição no grupo, as pessoas falando, e a pessoa já fez o quê? Nem conversou, procurou o quê? Um advogado. Então, por mais errado que essa pessoa esteja, a maneira que houve aquela abordagem, exposição de sua imagem, numa coletividade, pode lhe render uma indenização. Mesmo estando, né, agindo de forma errada. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O bem jurídico defendido nesses processos, eles são distintos. Uma coisa é a exposição desnecessária, a maneira que foi tratada, inclusive com agressões dentro de um grupo, ponto. Né? Agressões verbais dentro de um grupo. Outra coisa é o que ela deveria fazer como condômina no respeito ao sossego, saúde e segurança de outros. Então, assim, uma coisa é a obrigação de fazer, né? O que ela tem a obrigação de fazer enquanto condômina. E aí temos as gradações, que se ela não melhora, chega até aí a questão, como a gente havia mencionado, do condômino antissocial. Isso se resolve dessa forma. Remédio para situações jurídicas não é diagnóstico geral de virose. Ah, é uma virose? Não, não é. Não é. Cada situação dessa envolve vidas, envolve expectativa, envolve angústia. Pessoas não dormem de noite pensando no problema, pessoas choram agoniadas com a situação que não sabe como resolver. Ser síndico é gerenciar problemas. Isso. Ser síndico é acordar e dormir. O que é que eu posso fazer para que nós tenhamos um ambiente feliz? Né? Eu, outro dia, estava conversando com uma conhecida minha, que é síndica de outro prédio. E a gente estava conversando na manicure. E eu estava falando, gente, pequenas coisas são tão importantes. Vamos andar, síndicos, vamos andar nessa área. E eu tive um aumento do grau de felicidade na nossa portaria. Ah, Juliana, o que foi que você fez? Comprei uma cafeteira. Então, os nossos porteiros têm a cafeteira. Eles adoram, porque eles oferecem, que é um café, né? Estão ali, que tem um cafezinho. Gente, são pequenos. Café é vida, né? Café é vida. Não, mas assim, Café é tirando vida. essa questão, né, da viciada aqui em cafeína, né? Mas é a questão da busca da felicidade. Aquele porteiro, por exemplo, é um parceiro do síndico, né? Então, se você está na posição de síndico, você está, amanhã pode não estar, mas você precisa ter o quê? Pessoas que estejam junto com você nesse empreendimento, para além de outros condôminos ali lhe ajudando. Os funcionários desse condomínio, eles precisam estar imbuídos também na busca dessa felicidade. Então, um funcionário mais feliz atende melhor um condômino, ajuda com uma coisinha ou outra, né? Então, assim, como é que eu estou trabalhando e vendo individualmente essas pessoas? Como é que tá? Você tem visitado o síndico, a sua portaria? Já tirou aqueles fios? Né? Já organizou tudo? Pensou num armáriozinho, no ambiente? Porque o porteiro ele vai se arrumar de madrugada muitas vezes para ir trabalhar. E eu quero saber, ele está vestindo a farda feliz? Ele está botando aquela roupa, eu vou para o meu trabalho, está feliz, porque ele vai chegar e vai encontrar um ambiente que ele goste? Que o síndico está preocupado em saber, você está bem aqui? Você também está feliz aqui em trabalhar com a gente? Né? Então, assim, eu falo agora desses funcionários porque é a mesma visão que eu tenho que ter com todos, inclusive com os animais. Esses animais estão felizes aqui dentro? Eu estou proporcionando a esses animais a possibilidade de estar passeando com suas famílias, né? Com o tutor dele, a quem ele tem apego afetivo, de estar desestressando, dando aquela voltinha. O que é que eu estou fazendo? Pelas vidas que cotidianamente estão naquele lugar. Pelas vidas. Né? Então, o síndico, me desculpe, ser síndico não é um lugar que você é colocado para que você possa só colocar para o administrador ou gerir uma folha. Não. Ser síndico é ser responsável por vidas, inclusive as não humanas. Então, eventuais dúvidas, aconselho que comecem a mudar a visão que vocês têm acerca do assunto e se cercar de pessoas que possam estar abrindo os olhos de vocês para essa nova realidade de convivência, essa realidade biocêntrica, né, de vida, para que vocês venham a proporcionar
felicidade. A palavra é essa, é proporcionar felicidade. Sim, ser síndico é isso, né? Pequenos gestos, pequenas situações, um banquinho no lugar diferenciado, com as plantinhas bonitinhas. Ah, gente, isso não vai. Vai, né? Já recebi elogios por algumas mudanças, Então, assim, eu acredito que isso é muito. Identificar pequenos problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tinha notado que na porta de saída lá do prédio, para a área de garagem, sempre estava tendo uma dificuldade, faz só 6 meses, né, que eu assumi isso. Mas, assim, tinha uma dificuldade, a pessoa apertava a porta e tinha que correr para segurar. Ou então a pessoa ficava lá, né, atravessada, apertando para abrir. Aí, veja, eu já recebi, né, feedbacks, retornos, porque agora a gente colocou presencial, você faz assim, os mais idosos adoraram, porque os mais idosos tinham dificuldade. Hoje em dia, inclusive a senhora lá do prédio, chegou e disse, adorei isso, porque agora eu faço aqui e abro, eu não tenho muita Não precisa dificuldade. correr, Não né? precisa daquele da bolsa tá batendo, não sei o quê, ficar segurando, ou uma pessoa idosa tem dificuldade. Então, como é que estão esses idosos, né? Rampinha lá da frente, isso aqui pode levar uma queda. O porteiro, né, que está lá vestindo a camisa junto comigo, ele fez Dona Juliana, fulaninho, uma pessoa idosa, quase caí aqui nesse desvio. O quê? Vamos ajeitar esse batentezinho aqui, pelo amor de Deus, não quero ninguém correndo risco. Então, são coisas pequenas, mas que esse porteiro, dentro dessa felicidade, vai lhe ajudar também. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar muito essa visão. Quando você falou, né? Por que você, no início da nossa conversa, por que você estuda sobre essa temática? Porque eu preciso servir melhor. Se eu gasto tempo em fazer alguma coisa, essa coisa tem que ser bem feita. Eu estou gastando tempo, que é a única coisa que a gente não consegue comprar, que a gente não consegue parar, que a gente não pode nem saber quando é que termina, né? É, a única certeza que a gente tem na nossa vida é que não sabe quando é que Então, vai terminar. como é que eu estou fazendo as coisas? Como é que eu estou naquele momento? Eu estou inteira naquele momento? Então, assim, não é fácil, cansa, gente. E quando você esquece que, porque, por exemplo, assim, no começo a gente tem a questão da administração, de troca de contas, tal, isso e aquilo. Então, assim, eu fico responsável por alguns DDAs, a administradora por outros, porque eu realmente eu fico ali no pé mesmo, conferindo. Enfim, é chato às vezes você dizer, meu Deus do céu, eu tenho que pagar não sei o quê. E hoje é dia 5, né? Aí a pessoa fica, dia 5, eu tenho que pagar tal, não sei o quê. É uma tarefa extenuante? É. Mas quem se propôs a fazer foi você. Não, é inadmissível que um síndico acorde dizendo que eu estou com raiva porque sou síndico. É inadmissível. Alguém lhe forçou? Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho. Não, Mas alguém lhe forçou? Se forçou, vá dar parte na delegacia. Gente, né? Então, assim, se você escolheu estar nessa função, dê o seu melhor. A gente não pode garantir resultado, a gente não pode garantir. Mas, assim, o que eu posso garantir aqui foi de corpo e alma. Né? E quais os valores que você está defendendo? Isso é muito importante. Síndico, quais são os valores que você está defendendo? Você está defendendo realmente essa felicidade? Você está defendendo a relação, né, harmoniosa entre as pessoas? E o que é que você está defendendo? São seus parâmetros ou da coletividade que espera mais de você? Existe uma grande dificuldade, principalmente nos síndicos novos, né, síndicos orgânicos, que são moradores que acabam vendo o condomínio passando por dificuldades, Sim. acabam se predispondo a fazer parte da gestão e enfrentam N desafios, porque não tem noção do que de fato é um condomínio. E isso é uma grande dificuldade, é fato. Sim. Muita gente vive esses desafios e você como jurista, você como um especialista na causa PET, nessas questões da lei PET, das obrigações, dos direitos, dos deveres. Qual a dica você dá para esse pessoal? O que é que você olha assim e olha, comece assim. Como é que essas pessoas vão começar a fazer esse trabalho? Querendo fazer. Querendo fazer. Não é uma ocupação de espaço. Querer fazer. Entender onde se quer chegar, você vai buscar informação, você vai se cercar de uma boa equipe, você vai escolher quais os gastos que você pode dispensar para ter uma assessoria de ponta. Não é? Então, assim, querer fazer. Querer fazer. Isso. Tudo é um querer fazer. Tudo nasce da vontade de fazer. Quando a gente fala da causa animal, e aí voltando mais uma vez, né, para a pauta que a gente debate muito, é uma questão de querer fazer, é uma questão de vontade. E essa vontade passa por uma inclusão na agenda política.
que os governos eles estejam focados em fazer. Então, para ser um bom síndico, você tem que querer ser um bom síndico e não vai agradar todo mundo, tá? Não vai. Não, isso Por é um quê? fato. Mas assim, esse não agradar, de que maneira ele dar-se-á? Essa é uma pergunta. Eu não agrado todo mundo, mas eu tenho a colaboração de todo mundo. Porque quem não concordava anteriormente aceita a imposição da maioria, aceita as razões da decisão. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e assim, eu posso me dar esse luxo, porque assim, o prédio do qual eu sou síndica é um prédio único, né, uma torre só, a gente tem um grupo. E aí são só 20 condôminos. Eu sempre falei de uma gestão participativa. Porque eu não quero correr o risco de impor algo que eu acho correto, mas que a maioria não ache. E como não existe dono da razão, às vezes você diz, não, mas com certeza todo mundo vai gostar. Não sei se todo mundo vai gostar. Eu preciso saber se todo mundo vai gostar. Então, a gente utiliza, né, o WhatsApp para enquetes. Então, eu fui, por exemplo, fazer a modificação do porcelanato do hall. Quando eu fui pesquisando, eu fui tirando foto, né, dos porcelanatos. Eu disse, vocês preferem a figura 1, 2, 3 e tal? Aí falando, eu acho isso, mas será que não sei o quê? Então foi votando. E foi dando certo. Deu super certo. Deu super certo. Né? Então, o que, é que vocês acham prioridade agora? Então, assim, por mais que eu possa decidir, a não ser que sejam aquelas questões emergenciais, a Isso. quebra Que de uma bomba, tal, isso e aquilo, a pessoa vai, né? Enfim, conserta um portão, são muitos portões lá, 8 portões eletrônicos, imagina esse problema, a pessoa tem um, imagina a síndica aqui como sofre, né? Mudanças de empresa, enfim, sou muito transparente, Tem que ser, uma gestão transparente, e ela... participativa. Sou muito transparente. Gente, encontrei esse problema. Eu acho que só daqui a tantos meses a gente vai ter isso. Ou vou precisar esperar para a gente não pagar multa, porque o contrato anterior reserva isso. Podem reclamar, tudo isso. Só estou levando a E assim você transparência. vai conseguindo fazer uma boa gestão. Acredito assim, como estou dizendo, unanimidade ninguém é. Ouço muitos Isso, elogios, sempre... muitos elogios, mas mesmo quem não concorda, compreende a razão da tomada de uma escolha diferente. Eu vou ser bem sincero, e você está sendo feliz no que você está fazendo. É uma dificuldade O muito... síndico tem que estar feliz também. Isso, existe Né? uma grande dificuldade hoje em viver em comunidade, em Ah. fazer gestão de famílias, né, no ambiente do lar de muitas pessoas, em que gera muito conflito por entendimento, ou entender que é errado, ou entender que é certo, né, e questão de cultura e afins. Então você está sendo feliz no que você está fazendo e literalmente feliz no que você está fazendo. Existe algum canal falando sobre a questão do PET? Algum canal de informação, algum canal para que os síndicos, para que os moradores, para que o pai de PET e o não pai de PET, existe algum canal informativo? Porque a informação ela é a mãe de tudo. E muita gente busca por informação, mas não sabe. Hoje a internet ela deu poder ao ignorante. E acaba que eu vou buscar informação na internet e as informações são atravessadas, são erradas. São recortes e retalhos de outras pessoas que realmente têm, né? Exatamente. E acaba que algumas pessoas vão seguir essas orientações e estão fazendo coisa errada porque estão seguindo algo que foram buscar errado. Existe algum canal de informação para que essas pessoas possam buscar essas informações? Replicar informações, ela dá brecha muita coisa complicada, né? Ai, que legal, replica. Aí, às vezes, você não tem, né? Não quer ir atrás de detalhes, as pessoas querendo ou não estão um pouquinho preguiçosas hoje, né? Ontem até eu coloquei, né? O dano do chat GPT hoje, que a gente verifica, tem um texto lindo aí no presencial, não se sustenta. Eu disse, que foi isso? Quem lhe sequestrou? Para escrever. Quem pegou seu site? Você está entendendo? Então, a gente tem realmente hoje muitos problemas com relação à questão de informação. A internet veio, né? Muito, muito boa para a gente, mas trouxe isso. Agora, Diego, eu vou ficar devendo essa informação, não por outra coisa, mas porque minha sócia, uma das minhas sócias, doutora Graziele Fontes, né? Vai me matar, porque esse é um projeto realmente que a gente vem trabalhando. Então já tem um projeto por aí. Sim, informação a gente acha que é importante, são questões que a gente acha que tem que levar para o público. A gente sempre teve essa
esse cuidado, tanto eu como a doutora Graziele, quanto a doutora Érica, a doutora Adriana, né? Nosso escritório é formado só por mulheres, né? A diretoria, só mulheres. Só mulheres, a gente gosta desse papo, dessa discussão, a gente gosta dessa colocação, né? Então, isso para a gente é importante. E dentro desses projetos já existe um em andamento que a gente está fazendo de uma maneira de entregar aquilo que a gente acha que é o melhor de informação. Ponto. E você faça o que quiser com essa informação. Então, para a gente, isso é importante para que a gente possa ter um resultado em busca dessa felicidade. Então, a gente tem que fazer o que, né, está no nosso coração e que pode contribuir. Mas a internet também é rica de outras informações. Sim, Existem sim. canais específicos, advogados especializados nessa Você faz temática. conteúdo nas redes sociais sobre esses assuntos? Faço sobre direito animal. E existe Ah, um outro tratando sobre direito animal e condomínio, mas essa pegada mais para o direito condominial, até porque nós fazemos parte de algumas gestões condominiais, nos pediu um olhar mais próximo dessa temática agora, né? Mas, para além disso, como eu disse, existem diversos colegas advogados que têm excelentes bases nessa discussão, existem associações relacionadas a síndicos, a gente vê essa comunidade de síndicos, né, chorando suas dores. Eu gostaria que fosse comemorar suas alegrias, né? Então, acho que a gente tem que mudar isso, tem que estar. Cheguei aqui, o Diego estava, qual é o nome do seu grupo que só tem você? Problemas. Muda agora, Diego. Problemas não. Então, a gente tem que mudar essa chavezinha. Síndico não é para chorar, se encontrar para chorar as suas dores, mas para comemorar o que foi conquistado, comemorar as suas alegrias e aceitar de uma maneira muito própria de quem representa uma coletividade, aquele labor e aquela confiança que lhe foi depositada. Então, é confiança, né? O que é que eu faço com a confiança que me foi dada? Então, é sobre isso. e eu estou encantado. A entrevista de hoje, nesse bate-papo, foi enriquecedor de verdade, muito conhecimento. Inclusive, já deixo para o pessoal suas redes sociais, para que as pessoas possam acompanhar, possam buscar informação. Eu agradeço demais, Diego, o espaço. Eu costumo dizer que quando a gente pode falar de mudança, a gente sempre vai estar presente. Até porque me prometeram um café e cumpriram. Então, sou muito fácil. Pode vir. Tem café? Tem, já estou aqui. Mas, tirando isso, eu que agradeço. Assim, é um espaço sempre muito importante. Diego, continue nesse trabalho. Muito obrigado. Pessoal, siga-me, né? Siga-me, Diego, siga-me, Juliana. Então, a gente quer realmente formar essa coletividade e, óbvio, como eu disse, né? A gente está aqui para servir e sempre conta com a gente, viu, Diego? Estamos aqui assim que chamar, Muito eu venho. obrigado. É um grande prazer, doutora Juliana. Muito obrigado nessa participação. Foi muito enriquecedor, né? Não só para mim, mas para o público, para as pessoas que estão em casa. Já deixa suas redes sociais. Qual é o seu Instagram? Juliana Rocha, RN. Juliana Rocha RN. Então, pessoal, segue lá. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, que é a Siga-me Condomínios, o Siga-me Cash no YouTube, que são canais de informação. A gente trabalha para trazer informação, solução e tudo do universo condominial. Então, pessoal, nos segue lá, nos acompanha, que eu tenho certeza que vai ser bastante informativo.